Olá, então estamos iniciando mais um programa desta série Historiadoras e Historiadores que Escreveram o Brasil. É uma iniciativa da AMPU Nacional em parceria com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Eu sou o Valderez Amalho e hoje vamos entrevistar o historiador Bruno Franco Medeiros. Então, uma breve apresentação do nosso entrevistado. O Bruno é doutor em História Social pela USP, mestre, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente, o seu interesse de pesquisa gira em torno da interseção entre tecnologia, ficção e história na cultura estadunidense nos séculos 20 e 21. Bruno publicou recentemente um artigo publicado na revista História da Historiografia e intitulado What the Eyes Can See, The Future According to Monteiro Lobato, que saiu no ano de 2021. Ele é também o autor do livro Plagiário à Maneira de Todos os Historiadores, publicado em 2013 pela Paco Editorial. E nesse livro, o Bruno analisa as acusações de plágio dirigidas contra o historiador francês Alphonse de Beauchamp, nas primeiras décadas do século XIX. E é sobre essa figura, o Alphonse de Beauchamp, que vamos tratar nesta entrevista com o Bruno hoje. Então, Bruno, muito obrigado por aceitar este convite. E para começar essa conversa, você poderia apresentar um pouco sobre quem foi Alphonse de Beauchamp e, dentro disso, o que levou esse historiador francês a se interessar em escrever sobre a história do Brasil? Valderes, obrigado pela introdução. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da AMPU e da Sociedade Brasileira de Teoria e Sociografia para falar sobre Beauchamp, que é um tema que eu fiz na minha dissertação há basicamente 10 anos atrás, e é sempre muito bom e revigorante voltar no Beauchamp, né? Mesmo depois de 10 anos. Bom, diferente de outros escritores franceses, né, que em algum momento se dedicaram a escrever alguma coisa sobre o Brasil, dados biográficos sobre Beauchamp são muito escassos. Até onde a gente sabe, ele foi pouco ou quase não estudado, né, em estudos históricos na França. No Brasil, quando ele é lembrado, geralmente é pela sua alcunha de plagiador da história do Brasil do poeta e historiador inglês Robert Southey. Essa acusação de plágio começa com o próprio historiador inglês no início do século XIX, e ela vai ser sedimentada em território brasileiro e na historiografia brasileira por um juízo proferido pelo historiador brasileiro Francisco Adolfo de Barragem na segunda metade do século XIX. Bom, pouco que a gente sabe sobre o Beauchamp é que ele nasce em Mônaco no ano de 1767 e foi educado em Paris. Ele morre por complicações de cólera em 1832, que era um período que foi marcado por uma epidemia daquela doença que corria o mundo inteiro e teve consequências devastadoras na França. Logo após ele ter concluído seus estudos em Paris, ele decide se alistar no exército da Sardenha, e ele permanece naquela posição por alguns anos. Mas quando a Sardenha entra em guerra contra a República Francesa em 1792, o Beauchamp ele se recusa a lutar contra o que ele considerava uma causa injusta. Como consequência desse ato de insubordinação, ele é levado para a prisão e fica lá por alguns meses. Quando ele finalmente é liberado da prisão, ele resolve retornar e estabelecer sua residência em Paris. Ele imediatamente consegue um emprego na burocracia francesa, do qual a gente não sabe exatamente o que é, mas o que a gente sabe é que logo após a queda do Robespierre, o Beauchamp ele é transferido para um cargo na superintendência de imprensa. Então, se imagina ter um cargo na superintendência de imprensa em Paris, ali no final do século XIX e no final do século XVIII, perdão, e início do século XIX, você tem acesso a todas aquelas documentações, jornais, livros publicados sobre tudo que está acontecendo naquele momento, né? Então, esse cargo do Beauchamp foi uma espécie de um divisor de águas na trajetória intelectual dele.
Com esse acesso privilegiado que ele tem a uma série infindável de documentação, ah, sobre o que acontecia na França naquele momento, ele escreve a sua primeira e, financeiramente falando, mais bem-sucedida narrativa histórica, que é a chamada História da Guerra da Vendéia, que teve múltiplas tiragens nas primeiras décadas do século XIX. A História da Guerra da Vendéia, ela narra os eventos de uma insurreição contra-revolucionária em defesa da monarquia francesa que acontecia na região da Vendéia, no oeste da França, entre 1793 e 1796. Essa primeira obra do Beauchamp, ela marca a trajetória política dele como um defensor do regime monárquico e a sua trajetória historiográfica como um historiador de história contemporânea. Ele diz que ele escreve história contemporânea, o que a gente entenderia hoje, o que a gente chamaria hoje como história do tempo presente. O Beauchamp, ele era um escritor incansável que escreveu e publicou vários livros sobre vários eventos que aconteciam na frente dos olhos dele. Basicamente, os eventos iam acontecendo e ele ia escrevendo. Mas apesar dessas narrativas levarem o nome de história, essas atividades literárias do Beauchamp, elas são muito mais representativas, na minha opinião, de um outro gênero de escrita que estava se constituindo ali naquele momento, que é o jornalismo. Então, levando em conta, né, essa natureza dos eventos que aconteciam naquele momento, tanto a história, né, quanto um gênero milenar de narração do passado e presente, quanto o jornalismo, esse gênero nascente, eles passavam por uma espécie de uma crise de representação e, digamos, autoridade discursiva, né? A autoridade dos modelos de ação política, né, retirados dos historiadores clássicos da antiguidade, pareceu não esgotar muitas demandas de narrativização histórica dessas experiências históricas que estavam acontecendo ali e que eram consideradas meio que inéditas. Mas embora o Beauchamp ele tenha escrito basicamente sobre a sua própria história contemporânea, ele escreveu algumas narrativas históricas com um passado mais remoto em vista. Mas basicamente ele escreveu essas histórias de um passado mais remoto quando ele se voltou para alguns lugares na América, como é o caso da história da conquista do Peru e o que nos interessa aqui, a história do Brasil, que foi publicada em 1815. Essa narrativa histórica do Beauchamp, em termos de cronologia, né, ela se estende desde o início da colonização portuguesa, em 1500, até o período da chegada da família real no Brasil, em 1808. Então, como vários outros intelectuais e historiadores europeus que defendiam o regime monárquico naquele momento, o Beauchamp ele viu na fuga da família real portuguesa para o Brasil uma oportunidade de descrever a história da monarquia portuguesa a partir de um ponto de vista da história da colonização portuguesa no Brasil. Então, a sua história do Brasil não demoraria muito para ecoar, por exemplo, em setores conservadores que defendiam a monarquia em Portugal. Uma tradução da sua história do Brasil começa a ser publicada em Lisboa em 1817 e se estende até o início da década de 1820. Com a manutenção do regime monárquico no Brasil após a independência em 1822, o Beauchamp escreve um panfleto aparentemente comissionado por políticos brasileiros, celebrando e apresentando o Império do Brasil aos monarcas europeus. Entre essas duas obras do Beauchamp sobre o Brasil, a sua história do Brasil seria a obra que mais rende discussões durante o século XIX, particularmente no interior do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. No momento da fundação da História Nacional Brasileira, em meados do século XIX, quando vários projetos de escrita daquela história estavam em disputa, a narrativa de Beauchamp sobre o Brasil e a forma como ele escolheu para narrar sua história acabou meio que perdendo espaço para modelos considerados mais em sintonia com uma forma moderna e verdadeira de pensar e escrever história. Então, basicamente, assim, essa é um geralzão sobre o Beauchamp e a relação deles com o Brasil. Muito interessante, Bruno. Você, então, considerando esse apanhado que você nos apresenta, Beauchamp ele testemunhou o
o processo de independência do Brasil, né? E, inclusive, ele escreveu a esse respeito, como você acaba de mencionar, né, nesse panfleto. De que forma, então, o autor apresentava aquele evento histórico, a independência do Brasil? A independência era valorizada ou condenada pelo autor naquele panfleto? Eu acho que o mais importante quando a gente pensa na recepção da independência do Brasil para o Beauchamp, é que o Beauchamp ele não compreende o Brasil como um sujeito histórico independente, né? Ou uma nação como uma entidade histórica distinta. Nesse sentido, né, ele acaba se distanciando de alguns historiadores de sua geração que já começavam a demonstrar naquele período uma diferente sensibilidade histórica em relação ao passado, né? Essa nova sensibilidade histórica, ela já esboçava os fundamentos de uma história nacional que seria levado a cabo mais à frente por historiadores ligados ao que seria denominado popularmente de ah, movimento ou geração romântica, né? E como exemplo dessa geração, a gente poderia mencionar historiadores como o Augustin Thierry, que publica a conquista da Inglaterra pelos normandos, em 1825, a história dos duques de Borgonha, pelo Prosper de Barrant, em 1826, e o Viagem à América, publicado pelo Chateaubriand, em 1828. Então, todas essas narrativas históricas, elas são publicadas no mesmo período em que o Beauchamp ele escrevia aquilo que viria a se constituir as suas últimas obras de história contemporânea. Mas elas possuem uma concepção de história que o Beauchamp não compartilha, né? Essas narrativas elas enfatizavam a ruptura, um vão quase inseparável entre o passado e o presente. Tal concepção de história, para mim, embora ela continuasse sendo marcadamente política, ela enfatizava a constituição do povo, a nação, através da história, em detrimento da instituição monárquica, a qual deixava seu posto de sujeito transhistórico, digamos assim, né, e passava a fazer parte do mundo histórico. Quando eu digo que o Beauchamp ele não percebe o Brasil como uma entidade histórica independente, o que eu quero dizer é que, para ele, né, a história do Brasil ela estava estritamente atrelada, ela era um acessório da história de Portugal e, acima de tudo, da história da monarquia portuguesa. No momento como aquele, né, marcado por uma cascata de convulsões sociais, né, que foi ali as primeiras décadas do século XIX, marcado também por uma série de crises de representação, crise de autoridade e expectativas de um futuro incerto, a instituição monárquica sempre pareceu para alguns o melhor projeto de restabelecimento de uma sociedade estável no mundo pós-revolução, né? Então, poderíamos dizer que, do ponto de vista de um defensor da monarquia como Beauchamp, aquela instituição era um elemento centralizador que orientou com grande sucesso as comunidades políticas, sociais, culturais imaginadas durante todo o período do antigo regime. Enquanto a instituição monárquica conseguisse resistir em espaços que lhe permitissem sobreviver em meio àquele caos do início do século XIX, como foi o caso da monarquia portuguesa com a mudança para o Brasil, persistia também a esperança por parte de homens de letras como Beauchamp de que, com o fim daquele período de crise, o passado pré-revolução ajudaria na reconstituição de uma visão de mundo pós-revolucionário. Então, a narrativa histórica que o Beauchamp produz sobre o Brasil, ela não representa ruptura, mas sim continuidade, né? Para falar em termos gerais. Para mim, essa obsessão em tentar criar uma continuidade entre o mundo pré e pós-revolucionário é o que motiva o Beauchamp a escrever e publicar suas obras de forma quase incansável. A maioria dos seus escritos, mas particularmente aqueles correspondentes à história e independência do Brasil, poderia ser considerado uma espécie de celebração de uma estabilidade histórica produzida pela existência, mesmo que fragilizada, do regime monárquico.
Para homens como Beauchamp, a gente sempre precisa pensar que o que importava naquele momento era mostrar que a instituição monárquica ela estava viva e ela era uma solução para sair daquela crise. Durante períodos de grande instabilidade social e política, né, daquele período de crise histórica, as poucas instituições monárquicas que ainda resistiam, elas muitas vezes chegaram a existir, em alguns momentos, apenas nos escritos de homens de letras como Beauchamp, né? Era o mapa geográfico europeu mudava constantemente, particularmente com a invasão e expansão napoleônica. Então, monarquias que existiam um dia não existiam mais, né? No fim, apesar de continuar existindo durante o século XIX, instituições monárquicas elas não foram capazes de restaurar um suposto elo perdido entre o mundo pré e pós-revolucionário. Em vez disso, a gente percebe que elas se tornavam, cada dia que passava, nada mais do que um grande anacronismo histórico. Nossa, muito legal, né? E aí a gente entende, então, as motivações políticas e historiográficas que levaram Beauchamp a escrever sobre o Brasil e, em especial, a independência do Brasil, né? Então, Uhum. encaminhando para o final, Bruno, eu queria saber de você em que medida, né, a obra de Beauchamp permanece relevante né, de alguma forma para pensar o Brasil hoje, né? E também quais são os limites que a obra dele apresenta para realizar essa tarefa de compreender um Brasil em nosso presente, que, claro, com as suas particularidades, também se apresenta como um tempo altamente conturbado, como um tempo altamente conturbado, não é? Então, queria finalizar esta entrevista refletindo um pouco sobre a atualidade ou inatualidade da obra de Beauchamp. Pensar atualidade e inutilidade, quando a gente pensa em história, né, a gente sempre tem uma tendência, como historiador, de pensar a atualidade do passado no presente, né. Então eu gostaria de pontuar, hã, 2 questões que para mim 2 questões que envolvem ali a vida pessoal do Beauchamp, a sua vida como escritor e a sua relação com a história do Brasil, que eu acho que a gente poderia considerar atuais. A primeira não é tão atual e geralmente a gente, enquanto historiador, não se preocupa muito com ela em nossas pesquisas sobre o passado. A gente se preocupa mais com ela em nossas pesquisas sobre o passado, mas não tanto com esse problema no nosso próprio presente. O que eu quero apontar é para uma preocupação que parece ser latente, e que geralmente emerge em momentos de crise política no Brasil, que é um desejo de um possível retorno a um regime monárquico como solução histórica em determinados momentos de crise. Então, no Brasil, a gente pode perceber que toda vez que a gente enfrenta uma crise política, um determinado grupo de pessoas, eles surgem e sugerem um retorno à monarquia, né? E algumas vezes esse retorno à monarquia ele é disfarçado de um governo misto, parlamentarista, o que quer que seja, né? Como uma forma como uma solução para essa crise, né? Eu gostaria de pontuar que uma das grandes admiradoras da monarquia no Brasil, hoje, que também é adepta a ideias de extrema-direita, e eu não vou mencionar o nome dela, ela foi eleita deputada federal nas eleições de 2018 e hoje ela ocupa uma cadeira no Congresso Nacional. Como eu disse na minha fala, né, essa permanência de regimes monárquicos no século XIX e os que persistem atualmente, né, a gente acabou de ter o jubileu da Rainha Elizabeth na Inglaterra, sempre soa como um grande anacronismo e, às vezes, como uma inocente relíquia do passado. Mas eu acho que a gente nunca deve esquecer que os regimes monárquicos que governaram o Brasil durante os períodos colonial e império também permitiram a existência da escravidão e da não participação política da grande maioria da população nacional nas decisões políticas. Então, ao invés de focar no espectro da monarquia, né, que parece assombrar a gente de vez em outra, eu acredito que a gente deveria focar muito mais nos espectros da escravidão e da não participação política da grande maioria da sociedade, os quais reclamam sua presença na nossa sociedade constantemente, né?
Um segundo ponto que eu acho que é de grande atualidade, ah, eu gostaria de apontar que são para algumas questões éticas relacionadas à história do tempo presente, né? Então, a gente vê ali a história do tempo presente no início do século XIX, né, que é marcado, como sabemos, por um sentimento aflitivo de aceleração do tempo e de um futuro incerto. Então, muitas vezes, escrever a história do tempo presente, como Beauchamp fez, parecia muitas vezes ser a única forma possível de produzir um sentido histórico em um mundo de constante transformação, né? E a gente sabe que veio depois disso tudo, né? A temporalização das ações humanas, a realização do sujeito histórico através do tempo, a ideia de progresso, foi uma solução de muito sucesso que perdurou mais de um século, né? Mas aquela experiência da história, né, que algumas pessoas denominam de o cronótopo do tempo histórico, não é a experiência da história que a gente vive hoje. Hoje é impossível ter uma visão positiva em relação ao progresso da história, né? Ninguém acredita mais nisso, né? O que a gente percebe é que o futuro parece não prometer nada, e o presente parece cada vez mais ser inundado por imagens e coisas do passado, né? Então, nesse cenário, o que também acontece é que uma multiplicidade de vozes reclamam o seu espaço no nosso tempo presente. Nas últimas décadas, o que a gente percebe é que essa multiplicidade de vozes encontrou seu lugar na emergência de novos meios de transmissão de conhecimento, bem como em novos sujeitos sociais que transmitem esse conhecimento, né? Esse processo, consequentemente, tem colaborado para uma progressiva neutralização dos fatos e da verdade. Esse processo de neutralização, ele se espalha com muito sucesso em canais de comunicação, nos quais a gente pode ver mentiras que são retratadas como verdade, ou meias-verdades, né? Partes da verdade, que é conveniente para alguns e inconvenientes para outros, né? Que poderia ser descrito como aquela velha técnica do refletor, que o Auerbach descreve muito bem no seu livro Mimesis. Então, essa progressiva naturalização da verdade também desafia o papel do historiador, desafia o papel de autoridade sobre o conhecimento, né, que historiadores e jornalistas profissionais ilusoriamente pensavam deter monopólio, né? A nossa sociedade, né, e não parece não ser só do Brasil, mas o mundo inteiro, né, nunca pareceu tanto multivocal como aparece hoje. São tantas reclamações de pontos de vista que não caberiam no mundo, num livro do tamanho do mundo, né? Então, em momentos como estes, né, como que a gente distingue um ponto de vista que é válido daquele que não é, né? Também tem a pergunta: todos os pontos de vista e opiniões são válidos, né? Num passado não muito distante, nós, como historiadores, a gente sempre voltou para a história como uma forma de organizar essa multiplicação de pontos de vista em formas de narrativas históricas. Mas tais narrativas, elas parecem não satisfazer as necessidades das pessoas que habitam o nosso presente. Como historiadores, eu acho que nós precisamos fazer esse retorno à história, ou retorno a qualquer lugar que seja, né? Mas de modo que a gente possa repensar novas formas de entender essa multiplicidade de vozes, com suas próprias narrativas históricas, né? Que não foram produzidas por historiadores profissionais e com suas vivências diárias que não foram discutidas nos jornais de maior circulação nacional ou no telejornal das 8 da noite, entendeu? E aqui eu acho que eu já estou passando do meu tempo. Essa.
Imagina, foi muito boa a entrevista, inclusive essas reflexões ao final, pensando na atualidade do Beauchamp. Então, assim, muito obrigado por essa bela entrevista, Bruno. Bom, este foi mais um episódio da série Historiadoras e Historiadores que Escreveram o Brasil. Continuem a acompanhar os nossos episódios, divulguem também entre os seus amigos, as suas amigas. Aproveita também para dar um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal da Ampu aqui no YouTube e até a próxima. Obrigado, Valderez. Até a próxima.